A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos, e é com grande alegria que nós estamos aqui hoje para meditarmos um pouquinho mais na palavra de Deus. E hoje nós vamos ler o Salmo 51. Eu vou estar lendo alguns versículos para a gente estarmos comentando. Versículo 1 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. O salmista Davi, depois quando Natan foi ter com ele, que ele havia pecado, havia se prostituído, Deus usou o profeta Natan para falar com ele, mostrando para ele o erro dele, a falha dele. E então aqui no Salmo 51 ele começou uma oração. Ele pediu para Deus compadecer dele, para Deus ter misericórdia dele segundo as muitas misericórdias do Senhor. Ele pediu para Deus apagar as transgressões dele. Ele pediu para que Deus lavasse ele completamente da iniquidade dele. Ele falou para Deus que ele conhecia as transgressões dele. Ele confessou o pecado. Ele disse para Deus que o pecado dele estava diante dele todos os dias, de contínuo. Ele confessou para o Senhor que ele pecou contra o Senhor e ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Ele disse para o Senhor que o Senhor é justo no falar, justo no julgar. Ele disse que ele nasceu na iniquidade. E aqui no versículo 6 ele diz que eis que te compraz na verdade, no íntimo e no recôndito. Aí ele pediu para Deus fazer ele conhecer a sabedoria. No versículo 7 ele pediu para Deus purificar ele como isopo, para ele ficar limpo, lavar ele, para que ele pudesse ficar mais alvo do que a neve. Ele pediu para Deus apagar as iniquidades dele. E ele também pediu no versículo 10 para Deus criar dentro dele um espírito, um coração puro, e renovar dentro dele um espírito inabalável. Ele queria que Deus desse para ele um espírito inabalável, um espírito que não se abala com nada, você entendeu? E aqui então ele pediu também para Deus não tirar o Espírito Santo dele, não tirar dele o Espírito Santo. Ele pediu para Deus que Deus desse para ele de novo a alegria da salvação, porque ele não estava tendo aquela alegria, que era a alegria da salvação. E com toda essa oração ele pediu para Deus sustentar ele com um espírito voluntário. E o que é muito interessante aqui no versículo 13, ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Eu fiquei lendo aqui este salmo e vendo que oração profunda, que oração que veio de dentro da alma, de dentro do coração daquele homem. Um homem que estava profundamente arrependido dos pecados que ele havia cometido. Então ele orou. E no versículo 13, onde ele diz que ele iria ensinar os transgressores, o que eu aprendi com isso? Que depois de Deus lavar ele, purificar ele, apagar os pecados dele, limpar ele, perdoar ele, depois de tudo isso, aí então ele iria ensinar. Eu aprendo que a palavra de Deus nos mostra que ele só iria se sentir na condição de ensinar alguém depois que ele estivesse com a vida no altar, depois que ele sentisse a alegria da salvação, depois que ele se sentisse que ele foi purificado, limpo do pecado dele, depois que Deus perdoasse o pecado dele. Aí sim, quando ele sentisse a misericórdia de Deus, aí sim ele iria ensinar para as pessoas
O que a gente vê nos dias de hoje são aqueles que tá com a vida errada, com a vida contaminada com o pecado e pensa que pode ensinar. E o salmista nos ensina aqui que ele, naquela condição que ele estava, ele não poderia ensinar para o transgressor. Ele estava se sentindo sujo, ele estava se sentindo imundo. Ele viu que ele não estava mais sentindo a alegria da salvação. Ele viu que Deus tinha escondido o rosto dele por causa do pecado dele. Ele viu que Deus estava olhando para a falha dele, pediu para Deus limpar ele, pediu para Deus perdoar. E ele falou que Deus não se compraz no homem quando está no pecado. Então ele não se sentiu em condição de ensinar para o transgressor. Ele disse que depois que Deus fizesse todo um trabalhar na vida dele, uma libertação por completo, uma transformação, aí então ele iria ensinar para o transgressor. Que Deus abençoe, meus queridos amigos e irmãos, que você também venha aprender com o salmista Davi neste Salmo 51, a qual ele pede para Deus criar dentro dele um coração puro, porque ele estava sentindo que o coração dele não era puro, que ele só fez o que era mal diante do Senhor. Ele pediu para Deus um espírito inabalável, ele pediu para Deus que Deus restituísse a alegria da salvação. Depois de tudo esse trabalhar, aí ele iria ensinar, aí ele iria pregar a palavra de Deus, aí ele iria falar dos mandamentos do Senhor. Meus irmãos, medita. Esta palavra é uma palavra maravilhosa. Que Deus abençoe em nome de Jesus.